A cura de Deus para a ansiedade. Podemos afirmar com certeza: Deus entende a ansiedade como ninguém. A palavra dele está repleta de ensino acerca deste abatimento da alma humana. Ao enfrentar a ansiedade, você se sente abatido. Tudo parece pesado, opressivo, sufocante, incompreensível, incontrolável. Vivemos em um mundo no qual coisas ruins podem acontecer e acontecem. Felizmente, Deus projetou a cura perfeita para a ansiedade. Em Jesus Cristo há um lugar seguro para onde trazer seus medos e preocupações. Jesus Cristo pagou pelos pecados que separavam você de Deus e tornou possível que acheguemo-nos com confiança junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Quando você confia em Jesus Cristo para receber perdão, você se torna um filho amado de Deus. Veja que grande amor o Pai nos tem concedido, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Agora, como filhos de Deus, unidos a Ele por meio de Jesus, todas as promessas na Bíblia sobre como Deus cuida de seus filhos são suas, são nossas. O mundo ainda pode ser um lugar assustador, mas quando você reconhece Deus como seu Pai Celestial, Jesus como seu Salvador, você pode ter certeza de que, custe o que custar, você será capaz de ir a Deus para obter consolo, ajuda, proteção e descansar na certeza de que Ele jamais o abandonará. Com frequência, quando o medo nos domina, nós chegamos à conclusão de que Deus ou não é bom o suficiente, ou não é poderoso o bastante para impedir que algo que em última instância vai nos ferir aconteça. Em muitas situações, quando nos vemos ansiosos, é porque decidimos que a única pessoa em quem podemos confiar para nos manter seguros somos nós mesmos. Esses pensamentos idealizam Deus como alguém que está dissociado, distante e não trabalha para o nosso bem. Mas conhecer Jesus como Salvador impede que você se desligue de Deus em meio aos seus medos. Irmãos amados, a cruz de Jesus Cristo é a maior prova de que Deus se importa conosco. Ele deu a vida por nós. A ressurreição de Jesus mostra que Deus é todo-poderoso. Ele derrotou a morte. Quando você se sentir ansioso, com medo, em vez de tentar lutar contra seus pensamentos temerosos sozinhos, volte-se para Jesus. Se agarre com Jesus. Você descobrirá que Ele é completamente confiável. Irmão amado, irmã amada, confie no Deus que cuida de você. O apóstolo Pedro disse aos cristãos que estavam enfrentando o sofrimento para lançar sobre Deus toda a ansiedade, porque Deus estava cuidando deles. Em toda parte que você olha para a Escritura Sagrada, Deus está oferecendo figuras
de palavras para descrever como Ele cuida de seu povo. De acordo com o Salmo 91 e o Salmo 46, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele nos salva dos nossos inimigos, Ele nos abriga debaixo das suas asas, Ele nos ajuda a não temer, Ele está conosco e não nos deixará. Hebreus 7:25 diz: por isso também Ele pode salvar totalmente os que por Ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Jesus é o nosso intercessor junto ao Pai. Deus é capaz de salvar aqueles que se chegam a Ele. O profeta Isaías, capítulo 40, versículo 11, descreve esta bela figura do pastor cuidando das ovelhas. Como pastor, ele apacentará o seu rebanho. Entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os carregará no colo. As que amamentam, ele guiará mansamente. Aprendemos aqui que Deus cuida de nós como um pastor amoroso, recolhendo-nos em seus braços, levando-nos junto ao peito e nos guiando mansamente. O Salmo 23, versículo 4, depois de afirmar que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão, o teu cajado me consolam. Mesmo no vale, mesmo debaixo da sombra da morte, não temeremos mal nenhum, porque o Senhor Deus está conosco. Ele se importa com seus filhos. A próxima vez que o medo tentar dominar seu coração, em vez de buscar lidar com seus medos por conta própria, volte-se para o Deus que se importa com você e clame por Ele. Às vezes, não somente tememos que Deus não cuide de nós ou não tenha interesse no melhor para nós, como também temos medo de que Ele não seja grande, poderoso o suficiente para intervir. Mas o profeta Isaías continua dizendo, descrevendo a sua soberania, a sua grandeza. O profeta diz: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa pequena balança? Eis que as nações são consideradas por Ele como um pingo que cai de um balde, como um grão de pó na balança. Eis que Ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. Levantem os olhos, olhem para o alto e vejam quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais Ele chama pelo seu nome, por ser Ele grande em força, forte em poder, nenhuma só vem a vacilar. Essa é uma bela linguagem para nos ajudar a entender quão maior do que nós é o nosso Deus. Como aquele que tem o mundo em suas mãos, é infinito, é soberano, chamando as estrelas pelo nome e dando força ao fraco. Na próxima vez que você se encontrar amedrontado, preocupado, vá lá fora e olhe para as estrelas. Lembre-se de que o Deus que criou as estrelas sabe o nome delas. É Ele que cuida de você. A maior cura para a ansiedade é aprender a confiar nesse Deus, que é bom o bastante para se importar com o seu medo mais complexo, mas também é grande o bastante para libertá-lo de qualquer mal que possa vir machucá-lo. Isso não significa que nunca acontecerão coisas ruins a você. No entanto, em Jesus,
Deus cuidou do nosso maior e mais real perigo, a nossa separação dele. O apóstolo Paulo diz, porque o salário do pecado é a morte. Mas Jesus já tomou sobre si este salário doloroso. Para quê? Para que o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, se tornasse nosso por meio de Jesus. Deus cuidou do nosso maior e mais terrível perigo, a separação dele. Deus nos reconciliou com ele através do seu Filho, estamos ligados a ele. Ele nos redimiu do nosso maior sofrimento, a condenação eterna. Mesmo quando você estiver lutando contra o medo e a ansiedade, lembre-se, Deus está com você. Deus é por você. Ele planejou tudo o que acontece com você, até mesmo o seu sofrimento, para ajudá-lo a experimentar o amor dele de uma forma mais pessoal. Foi assim que ele fez com o povo que ele chamou para si. Em Deuteronômio 8, 2-3, ele diz para o povo que ele conduziu pelo deserto. Lembrem-se de todo o caminho pelo qual o Senhor, seu Deus, os guiou no deserto durante esses 40 anos, para humilhar vocês, para pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês, se guardariam ou não os seus mandamentos. Ele humilhou vocês, ele os deixou passar fome, ele os sustentou com o maná, que vocês não conheciam e que nem os pais de vocês conheciam. Sabe para quê? Para que vocês compreendessem que o ser humano não viverá somente de pão, mas de tudo que procede da boca do Senhor. Deus nos fez crescer na fé. Deus nos faz crescer na fé, enquanto cruzamos o doloroso deserto da dor, do medo, do sofrimento, a fim de nos tornarmos mais parecidos com Jesus. Irmãos amados, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Este é o nosso destino final, é sermos conformes à imagem de Jesus Cristo, a fim de que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, recebam a palavra de Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Descanse nestas promessas, descanse nos braços do Deus soberano e cheio de amor.